Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje estou aqui com Maki. Oi! Olá! Quanto tempo? Pois é. Não a gente, né? Eu e você. Enquanto assim, pessoas. Quanto tempo eu no Caso Bizarro. É verdade. As pessoas, toda vez que você vem, as pessoas falam, traz essa Maki de novo. Traz. Aí eu falei, tá bom, gente, eu vou trazer, mas assim, calma, né? Nossa, gente, também tem muita gente pra vir, né? Calma. Nem todo mundo é a Maki, entendeu? Não, ninguém é, inclusive. Inclusive só eu mesmo. Inclusive só eu mesmo. Eu tô um pouco confusa. A gente tem que olhar pra câmera? A gente não precisa olhar pra câmera. A gente finge que a câmera não existe. Mas, naquela vibe de fingir que a câmera não existe, como se eles fossem paparazzis. Tá. E aproveitando essa deixa, gente, você pode nos ver em primeira mão, tá? Em segunda mão, em vários olhos. Lá no canal Wonder Brasil, no YouTube. Porque a gente está lá também em vídeo. Então você pode ver o cabelo estonteante da Maki. Temos aqui 2 cabelos estonteantes. O meu menos estonteante. A gente tá um pouco assim, chá revelação, entendeu? Vai ser verdade. menina, é isso. No final, vocês vão ver de que é a revelação. Mas está com um cabelo maravilhoso, rosa. Então, assistam no YouTube. E você pode também ouvir em qualquer agregador de podcast. Lembrando que o Caso Bizarro são 2 episódios semanais. Então, primeiro, qualquer agregador de podcast. E no canal Wonder Brasil para assistir a gente em vídeo, como o episódio de hoje. E as quartas-feiras, sempre temáticos, no Amazon Music, é exclusivo. Então, assim… produz demais, né? É produtora, né? Agora, você faz um bagulho com o fone aí que você bota e nem parece que você tá de fone. O seu Sério? cabelo fica… Tá pra Ele trás, entrou no né? meu cabelo. É que você tem volume, né? Meu cabelo é volumudo. Tá bom. Seu cabelo é bem fininho, né? Né? De cabelo de criança, assim. Aí eu fico descolorindo ainda, cagando essa armação, mais. eu conheço? É nova. É nova. Você viu a minha armação nova hoje? A que você comprou? Eu vi. Belíssima. Nossa, eu amei esse óculos. Bom, né? Eu tem um quero. coraçãozinho aqui do lado, uma coisa discreta. Nossa, lindo. Eu vi um muito parecido, mas tipo… Quer dizer, parecido não, mas assim, de aro grosso, preto, sabe? Sim. Que eu falei, caramba, nunca mais usei assim e eu achei bonito. Então eu vi assim, eu falei, meu Deus, gostei. É a editoria de óculos Costanza Pascolato. Isso. Né? Aquela coisa… Que é uma vibe mais galerista séria. de arte, assim, Sim. sabe? Hoje a gente vai ser galerista, é isso. Hoje vamos. Galerista. Hoje é Casos Bizarros, Galeria de Arte. Galerias de arte. Gente, como vocês já conhecem, antes da gente começar, né, os causos e tudo mais, a gente precisa ir para um momento muito especial que é o Jornal Bizarro. Chegamos à conclusão, depois de alguns episódios, que o Brasil é muito especial. O Brasil é um mundo, né, de uma forma geral, mas mais o Brasil. E a gente tem notícias bizarras que… Quando a gente vê, a gente fala, cara, não é possível que isso era uma notícia de verdade. Sim. Então, sempre queria trazer um pouco disso no Caso Bizarro. Então, a gente, há uns meses aí, trouxe o Jornal Bizarro. Que, no caso, sou eu mesma que vou apresentar. Sim. E é apenas um caso. Bizarro News. Bizarro News. E a matéria se chama… Americano liga pra polícia pra denunciar que era perseguido por um porco. Tá. Vamos ver. Por Washington Post. Tá. E é de 2017. Então, assim, não é tão antigo. Foi outro dia isso aí. Ontem. Um departamento de polícia em Ohio afirmou que um homem ligou para o telefone de emergência denunciando que estava sendo perseguido por um porco. A polícia de North Ridgeville disse que o homem ligou por volta das 5h26 da manhã deste sábado, 19 de maio, né? Afirmando que estava sendo seguido por um porco desde que saiu de uma estação de trem até a sua casa em Elyria. Os policiais acharam que ele estava bêbado ou que ele estava alucinando, mas foram checar a ocorrência e quando chegaram perceberam que o homem estava muito sóbrio e que ele realmente estava seguindo por um porco. Mas é um crime? É um crime o porco seguir a pessoa? Aparentemente. Ele queria ser amiguinho dele? Mas o porco foi apreendido. Como assim? O porco foi apreendido. Como stalker? Qual foi o crime? Cara, é uma boa pergunta, viu, que você falou. Porque eu fiquei bem… E assim, eu fiquei… Tá, mas ele foi apreendido. E eu fiquei preocupada. Tipo assim, tá, o que aconteceu com o porco? Claro. Mas a parte boa… Gente, porque não sabe, eu sou muito apaixonada por porquinhos. Sim. Eu amo. E eu fiquei muito mal… E assim, temos uma foto do porco, tá? Ver.
Ele é Ai, muito gente. querido. Ele é muito querido. Inclusive, se vocês forem lá no Instagram, Parece uma capivara, um Caso pouco, do né? Hilário Bizarro. Eu achei ele meio capivara. Ele tem um narizinho Tem um quê de capivarudo, capivara. né? Ele tem uma vibe capivara e ele é um porco meio mal encarado. Né? Ele tá com uma carinha meio assim, vou seguir mesmo. Não, eu não ia, assim, eu acho que eu ia ficar encanada de ser seguida por um porco, mas jamais ia pensar em ligar pra polícia. 190 e falar, olha, eu tenho um Total. porco me seguindo. Ele não fez nada comigo, mas ele tá me seguindo. Mas acho que eu ficaria preocupada, do tipo, como que eu vou fazer com esse porco aqui agora, Sim, né? Tipo, ele vai chegar na minha casa, o que ele come? Mas eu fui atrás e ele foi apreendido, Tá. né? Ele foi levado até um canil. Tá. E aí, ele ficou só 2 horas preso, porque aí ele foi resgatado pelo dono dele. Ele tinha um dono, entendeu? Ele tava Então, perdido. ele tava perdidinho. E aí, eu acho que ele foi seguir o cara. Não sei Sim. se ele se afeiçoou, Sim. o que foi. Mas eu confesso que eu também fiquei me perguntando agora. Tipo, eu não acho que o porco tenha cometido um crime, Não, né? não cometeu um crime. Tipo, se for uma pessoa perseguindo… É um Também- crime. Também, infelizmente, tem pouca coisa que você pode fazer, Pouca, né? é. Porque, entre muitas aspas, a pessoa está, entre muitas aspas, só perseguindo. Sim. Tipo, for a primeira vez, não tem muito como você fazer aquilo. Eu acho que eu tentaria despistar alguma coisa do tipo, mas ele não conseguiu despistar o porco. Mas eu achei que a polícia também tava bem de boa, né? Pra atender essa ligação, essa chamada. Eu diria que a polícia tinha umas 0 ocorrências na semana. Para 5 da manhã. Sabe, 5 da manhã. Devia ser terça-feira. Eles falaram, vamos um porco lá tá te ver. seguindo? Exato, Beleza. é. Porque assim, o cara não teve nem que ligar a segunda vez. Não. Com apenas exato. uma ligação, a polícia falou, Já um tava porco. lá e aprenderam. Vamos lá. É. Então, achei um pouco… Como será que era o nome desse porco, né? Já que ele tinha um dono. Eu tinha um procurei, nome, tentei né? procurar e não achou? consegui achar. Todos se referem só como porco. Eu lembro O que porco de Ohio. O porco de Ohio. E aí tem umas piadas, né? De ter um porco dentro de uma viatura policial. Porque tem toda aquela, né? Sim, As os próprios brincadeirinhas. policiais. E aí ficou aquela coisa toda. Mas assim, e eu gosto muito da foto do porco porque ele tá muito pleno, né? Não, ele tá. Ele tá tipo assim, galera… Ele tá, não estou entendendo. Eu tô dentro Não de um tô carro, de repente, entendendo. tava andando tranquilamente, de repente tô dentro de um carro. Quem me botou aqui, Quem né? me colocou aqui? É. Então, é isso, gente. Se por acaso um porco seguir vocês… Free porquinho. Free porquinhos. Free porquinho. Porque eu acho que eles têm direito, sim, de perseguir as pessoas. Tem, eu também Acho que é uma coisa que a gente pode, enquanto curadora de galeria, né, de Sim. arte, a gente pode Não, cravar. e vem cá, humanos perseguem porcos o tempo todo? Exatamente. Come porcos, né? Mata Exatamente. porcos. Aí Por o que porco não tem direito de andar não atrás tem, pode do andar humano? atrás da porra do humano. Não, vai se fuder. Uma merda, hein? Não sei se pode falar palavrão que tá na Wondery, não sei, pode? Pode. Ah, então tá bom. Vai Não, merda, vai então. merda. Ah, Aqui é muito palavrão. tá. E então agora vamos para os casos de Vamos. verdade, depois dessa notícia, dessa maldade que foi feita com o povo. Injustiça. Eu diria que foi uma Injustiça. injustiça. Eu diria também. É. A gente tem o primeiro episódio, o primeiro caso, que é Demonito em El Otezito. Quê? Del Monito. Eu tô fazendo aula de espanhol, deixa comigo. Por favor. Del Monito En el. Hotelzito? É. Hotelzito. 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 Exatamente. Isso. Olá, Mabel, olá, Mac. Olá. Me chamo Maíra e antes de iniciar minha história, gostaria de dizer o quanto eu adoro o Caso Bizarro e escuto desde quando era quadro no Motos. Eu nasci em São Paulo, capital, vivi pouco mais de 30 anos na mesma rua, ou melhor, avenida. É uma avenida movimentada, daquelas que passam motos fazendo randandã às 3 da madrugada. Ah, é boa. É assim, né? Acho que era isso. Mas assim. Daquelas que a gente acorda com o trânsito regado a muita buzina pela manhã e durante um dia. Um tráfego intenso de caminhões e ônibus que faziam tremer o prédio inteiro. Que Nossa. horror, ai. Mas como eu nasci e cresci ali, não me importava muito. Nunca Naturalizou. nunca conheceu nada Nunca conheceu a diferente, felicidade, exato, não é mesmo? Eu comecei a trabalhar numa indústria. Em determinado momento desse meu desenvolvimento profissional… Gente, eu tô amando a Maíra. Uma indústria, Uma indústria. tá? Uma indústria. Que nem o nosso amigo Vitor, que vai até a firma. Exato. é. Tal qual a Ela foi trabalhar Maíra. numa indústria. Ela foi trabalhar numa indústria. E em determinado momento, ela entrou numa área corporativa que dava suporte para fábricas do Brasil, Argentina, Venezuela e Colômbia. Tá. Fiquei animada, pois estar nessa área significava que eu viajaria bastante para esses lugares para conhecer as fábricas locais e treinar as equipes que eu dava suporte. Pois dito e feito. O ano era 2016 e o meu primeiro destino foi Colômbia.
Eu tava empolgada, pois nunca havia ido pra lá. Meu destino era Bogotá e eu me hospedaria por 4 dias. Um voo de São Paulo pra Bogotá leva em média 6 horas. Eu escolhi um voo que eu pudesse chegar no fim da tarde pra descansar bastante pro dia seguinte de trabalho. Esperto. Deu tudo certo com o voo e ao chegar no aeroporto peguei um táxi até o hotel, que ficava tipo na Faria Lima de Bogotá. Tá. Distrito financeiro de O Bogotá. distrito financeiro de Bogotá. Wall Street. Wall Street de Bogotá. Como que seria o distrito financeiro em espanhol? Será, tipo… os Faria Limers em espanhol. Distrito financeiro. Bom, então ela chegou aí no distrito financeiro. E ela falou que ela chegou meio cansada, com fome, porque a companhia aérea deu um saquinho com 3 pipocas murchas safada. Não. Porque é um voo de 6 horas, Pô, mas né? 6 horas, pelo menos um uma cookie murcho. Um refeiçãozinha, cookie né? murcho, tá, né? Um cookie murcho seria melhor. Então ela pediu um lanche no quarto pra ela ficar mais à vontade, não precisar socializar em espanhol, que ela tava super acabada. Te entendo. Mas gata, super acabada com o voo de 6 horas também, calma lá, Mas né? você não sabe o que ela passou antes. De repente ela já tava virada, ela já tava trabalhando muito, né? É verdade, não vou Não tá vamos aqui julgar, não vamos julgar nossa irmã. Depois de devidamente alimentada e de banho tomado, eu me joguei na cama e resolvi pegar o celular pra avisar minha família que eu tinha chegado bem. Só depois de tomar Cara, banho? eu tô muito chocada, eu aviso no aeroporto. O avião pousou, eu mando no grupo da família. Pousada. Exato, eu também faço isso. Tá. Desprendida. Uma mulher assim… Independente. Aproveitei também pra dar aquela curiada nas redes sociais. Tá. Em um determinado momento, eu vi que a bateria do celular tava acabando. E fui pegar meu carregador. E eis que… eu esqueci que era outro país e com isso outro tipo de tomada. Puta, ela não levou o adaptador universal. Não encaixava. Liguei na recepção e todos os adaptadores universais estavam emprestados. O que eu achei chocante. Eu não sabia que você podia pedir emprestado no hotel isso. Não é uma obrigação do hotel te dar, mas a maioria do hotel acho que tem ali uns 2, 3 pra emprestar pra os idiotas que não é. Os lesados que esquecem. Bom, logo fiquei sem bateria. Mas tudo bem, porque meu relógio de pulso tinha despertador, que é o mais importante no meu celular. Ela é absolutamente desprendida. Ela Como assim? muito desprendida. Tudo bem ficar sem bateria? Tudo bem que era 2016, vai numa outra… outros mundos. Eu ia falar, não tinha nem Twitter, mas o Twitter tá lá desde 2008. Não, super tinha, Mas realmente, ela é desprendidaça. Ela é desprendida. Então eu aceitei que não tinha bateria e resolvi ver qualquer coisa na TV. Tá. Eu acabei adormecendo e durante aquela famosa cochileta russa, acordei com a cama tremendo. Abri os olhos ainda deitado na cama. Que engraçado, dormi tão profundo que eu devo ter sonhado. Caca crying. Eu estava acordada e a cama continuava tremendo. Eu levantei num pulo e fui direto pra janela. Lembra que eu disse que eu morava numa avenida, então quando os caminhões passavam, tremia? Então, eu pensei que pudesse ser um caminhão, olhei a rua e nada. Era 7 horas e pouco da noite de um domingo, numa região extremamente comercial. Não tinha absolutamente nada na rua, só vento e bolas de feno de faroeste passando. Eu tentei manter a calma e tentar identificar uma razão plausível pra minha cama estar tremendo. Não era sonho, não era caminhão. A única explicação era um quarto possuído. Claro. Todo filme de possessão demoníaca, né, como sabemos, tem que ter uma cama tremendo. Só a cama. Só a cama. Tava parado. E é importante dizer aqui que eu venho de uma família espírita. E como boa e assídua frequentadora de centros kardecistas, eu sabia o que tinha que fazer. Meter o pé desse quarto pra ontem. Pô, eu achei que ela tinha uma técnica pra falar com o espírito. Como assim? Exatamente. Tem que fugir, então. É fugir. É isso. Mas tinha um problema. Como que eu ia explicar que o meu quarto estava possuído pelo demônio da ragatanga em espanhol? El demonito del hotelcito. Hotelcito. Eu não sabia nem como era demônio em espanhol. Logo, eu tive a brilhante ideia de ajudar el espírito colombiano a encontrar o caminho da luz. Talvez nem fosse um demonito, talvez fosse só uma alma perdida. Então, eu enfrentei a cama tremendo, ajoelhei e comecei a fazer orações que eu conheci, todas as que eu conhecia, junto com os louvores. Foi tipo um poporri da desdemonização. Em português, ela torcendo pro espírito entender, né? Exatamente. E ela ainda diz aqui, também fiquei na esperança do demônio entender a oração em PTBR, sim, né? Pra não ter que se esforçar à toa. Eis que a cama parou de tremer. É aquela coisa, né? Fé no pai que o demônio sai. Sim. E o demonito bilingue aparentemente encontrou o caminho da luz e deixou a cama quieta. Sentei na cama,
exausta da viagem e do primeiro exorcismo da minha vida em outro país. Resolvi dormir. Em outro país, talvez aqui ela já tenha feito, você viu, né? Já é. Foi o primeiro em outro país, mas no Brasil já teve outro. Você já fez exorcismos em outro país? Nem no Brasil, nem em outro país. Por enquanto pode ser que venha aí minha primeira vez, mas ainda não veio. Gente, eu juro pra vocês, eu nunca conheci uma mulher tão desprendida como essa. Não, e sabe o que é o louco? Ela exorcizou uma cama. Ela exorcizou uma cama. Não era uma pessoa, Exato, né? era uma cama. E ela foi lá e sentou na cama de novo. E novo. ela deitou na cama de novo, gente. É assim um desprendimento. Acordei no dia seguinte, fui tomar meu café. Os funcionários do hotel passaram por mim e me perguntaram se eu estava bem. E como tinha sido a minha noite. Achei suspeito. Suspeito. Pensei, quer ver que esses safados sabem que o meu quarto é o possuído e agora estão metendo louco pra cima de mim, esperando que eu fale alguma coisa. E eu não ia explicar que eu passei alguns minutos exorcizando o quarto, né? Porque assim, não faz sentido. Então só respondi, bien, tudo perfeito. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tirando, eu aprendi a tirando. Tirando? É tipo, nem tudo indo. Tirando. Quando acabei o café, fui até a recepção e me informaram que já tinha um adaptador disponível e eu finalmente consegui carregar meu celular. Quando a bateria voltou, meu celular travou de tanta mensagem da minha família. Estavam todos desesperados, me perguntando se eu estava bem, se eu estava viva, se eu estava em segurança. Pensei, mas como que esse demônio que veio me atazanar aqui na Colômbia mandou recado pra minha família lá no Brasil? Sim. E quando eu comecei a ler as mensagens com calma, que eu descobri uma reportagem que a minha mãe havia me mandado. Terremoto de escala 5.4 graus, sacode Colômbia. É terremoto. Terremoto. Minha ficha caiu. Eu exorcizei um terremoto. A cama estava tremendo por causa de um terremoto. Tudo fez sentido. Nesse momento, eu só pensava, graças ao divino, que eu tive mais coragem de enfrentar o diabo do que arriscar falar que meu quarto estava possuído em espanhol. Imagina a vergonha. Imagina lá no café da manhã. Tudo bem, mas... né? Tipo, alguém morreu no meu quarto, aconteceu tem algum histórico nesse... Então não era só a cama, né? Não era mas só a cama. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? A autoestima dessa mulher... Que ela simplesmente achou que foi ela, que o terremoto acabou por causa dela. Não, ela achou que o demonito foi embora por causa dela. Ela basicamente... O terremoto parou naturalmente, porque ele ia parar mesmo, ela ficou entendeu? achando que assim, ela simplesmente que ela resolveu o problema. Eu ia sair e falar assim, então, colombianos, de nada. Sim. Fiz uma reza aqui ontem e resolvi o problema do terremoto pra você. Não, e aí na recepção ia falar, olha, é o seguinte, o quarto lá tá resolvido. Gente, eu sei que vocês botam toda vez alguém lá que vocês acham que vai resolver. Eu resolvi. Eu resolvi. É isso. Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Adoro vocês. Beijos, até o próximo caso. E tem aqui uma matéria que ela mandou do tremor de 54 graus. Gente, 5.4. Eu nunca passei por um terremoto. Eu nunca estive num lugar com terremoto. Então eu não sei como é que é a sensação, assim. Mas eu acho louco que ela só reparou que a cama tava tremendo. Porque o resto devia estar tremendo também, né? Exatamente. Isso é uma coisa, eu acho que talvez com sono, né? Talvez ela não estivesse entendendo direito. Eu também nunca… Bom, eu estive em Nova York esse ano e teve 2 terremotos. Você não sentiu, é verdade. Mas que eu sequer senti. Mas, por exemplo, o Chico Felice, né? Meu amigo que mora lá… os livros caíram da estante dele. E o marido dele, saiu de bermuda num frio, tipo, apavorado. Porque eles acharam que o prédio tava caindo. Então, ele não tentou exorcizar nada. É isso que tem que fazer, sair. Gente, eu fico pensando nessa mulher… Um terremoto e a mulher lá com vergonha do espanhol. Gente, não tem vergonha, não. É melhor fugir. Porque, imagina… E eu fiquei pensando nisso, na importância, né? Porque… Tanto no rolê do terremoto, quanto outros avisos, o celular, né, eles avisam hoje em dia. Tem todo esse sistema, mesmo que… Tipo, lá nos Estados Unidos eu não moro lá em Nova York, mas por eu estar em Nova York, eu recebi um aviso de terremoto. É engraçado porque e vai começar a rolar no Brasil esse tipo de aviso, você viu, né? Que não é só por SMS, que é um aviso que aparece e bota na frente de tudo que tá no seu celular. E você tem que desligar. Eu acho isso muito incrível. Eu acho que tem que acontecer pra qualquer desastre, sabe? Disso que a gente tá vivenciando agora no Rio Grande do Sul, sabe? Esse tipo de coisa que você consegue mensurar e tem que avisar as pessoas pra sair. Precisa
precisa ter. E o de Nova York, por exemplo, ele veio 30 minutos depois que teve o terremoto. Então, assim, ele não foi muito efetivo. Legal. Mas o segundo, ele veio veio acho que meia hora antes. Sim. Mas o primeiro foi 30 minutos depois. Eu fiquei, assim, muito chocada. Mas, cara, eu amei essa história. Ela simplesmente Mas ela tava sem o celular, ela tava sem bateria. Exato, sem bateria. Exato. Mas aí sempre esteja isso. com a bateria carregada, né? Porque pode haver um terremoto, um exorcismo a qualquer momento. Exato. E você tem que estar online. Até nos Estados Unidos, acho que alguns países da Europa também, quando tem algum crime próximo, tipo, principalmente quando se trata de terrorismo, Sim. né? Porque, assim, assalto, esse tipo de coisa não faz tanto sentido, mas alguma coisa de terrorismo, assim, eles costumam mandar uma mensagem do tipo, sei lá, homem fez vítimas. Sim. Até às vezes pra pessoa tentar ajudar a encontrar a Tem de pessoa. pessoas desaparecidas. Exato. Eu já recebi nos Estados Unidos. Tipo, estamos procurando um carro, placa tal, Isso, sabe assim? Exatamente. Então tem um pouco disso também. Então é importante ter o celular aí. Carregar o celular, levar o Mas, adaptador universal. Exato. Tudo isso é importante. Mas assim, simplesmente amei que ele exorcizou Eu amei. Exorcizou um terremoto. Posso ler aqui o próximo? Pode. Vamos. Olha, o título desse aqui tem um pouco a ver com a primeira história. Porque dica, desafie a assombração. Então já vem, Foi o que a nossa né? amiga fez, né? Olá, Mabê e Mac. Me chamo Alicia e vim compartilhar um causo que aconteceu com a minha avó. Na época, ela tinha recém-alugado uma casa em São Paulo. A residência ficava no famoso escadão do bairro, tinha 2 andares e uma laje, e foi alugada por um preço estranhamente barato. Desconfie. Já temos, né? Pois bem, não tardou a começar as atividades paranormais, óbvio. No corredor que levava aos quartos, no 2º andar, sempre era visto um vulto preto. Minha avó conta que parecia um homem de chapéu, e sempre que você sentava na sala, que tinha vista para o corredor, era possível visualizar ele em pé no corredor. Tranquilo, clima tranquilo. Clima lá em Até cima. agora. No andar de cima também não era diferente. Tinha uma mulher chorosa que vagava de quarto em quarto durante a noite e não deixava ninguém dormir direito. Eu tava contando pra Mike um pouquinho antes de começar a gravar que eu tava chorando ouvindo o Milton Nascimento. Ela, a mulher chorosa que vai de quarto em quarto. Eu toda vez que eu... Gente, qualquer coisa que eu vejo do Milton Nascimento, eu choro. É o meu gatilho. É mais forte que ela. É mais forte que eu. E é que eu já tô imaginando essa mulher chorosa porque ela estava vendo Milton Nascimento. E ela vai de quarto em quarto. Né? E ela vai ali Inconveniente. procurar. Na maioria das noites era possível escutar passos na laje, mas nunca tinha ninguém por lá. Depois de uns meses morando ali, minha avó perdeu o emprego. Em seguida, meu pai e meu tio também perderam seus empregos. As contas chegando e ninguém conseguia arrumar um trabalho. Vale mencionar o caso de um irmão da minha avó que foi visitá-la e quando foi tomar banho, sentiu alguém no banheiro com ele. E a assombração puxou o varão da cortina do banheiro pra cima dele. Não é que só que tinha alguém, a pessoa tacou ele com o varão da cortina. Ele escorregou, bateu a cabeça e quase vira outra assombração na casa. Puxado. Ele conta que sentiu muito frio na hora e pôde ver uma mão meio translúcida puxando a cortina. Gente, se muda urgente. Se muda urgente. Minha avó começou a perder a paciência. Mandou os filhos darem um rolê e deixarem ela sozinha em casa. Ela vai exorcizar. É esse o momento. Sabe o que a bonita resolveu fazer? Conversar com os espíritos. Ou melhor, xingar os espíritos. Ela falou assim, _, o que vocês querem, cacete? Se querem que a gente saia da casa, é só parar de ser burro e deixar a gente arrumar um emprego. Sem dinheiro ninguém se muda, caralho. Vão pra puta que pariu e deixa a gente trabalhar e sair dessa merda de lugar. Gente, eu tô apaixonada. Sério, que vó, olha que vó. Isso que é o exorcismo o quê? O exorcismo do proletariado, exatamente, entendeu? Quer que eu mude de casa? Deixa eu ter emprego, trabalhar. Caralho. Como é que eu vou sair daqui sem dinheiro? E funcionou. Uma semana depois, estranhamente, tava todo mundo empregado. Perfeito. Minha avó era poucas ideias e parece que o papo reto com o fantasma deu certo. Depois disso, eles se mudaram pra outro bairro,
Claro que durante a estadia deles na casa assombrada, meu pai, como um bom jovem adulto nos anos 80, resolveu brincar da brincadeira do copo. Isso não pode fazer. Gente. E deu merda, mas essa história eu trago depois. Ah lá, trouxe... Obrigada por lerem meu caso, sou muito fã do seu trabalho, Mabê. Gente... Já trouxe ameaças, eu gosto. A neta dessa avó, obviamente, é uma pessoa legal, entendeu? Tipo assim, cara, assim, amei essa avó. Caralho! E eu acho que talvez a gente tenha encontrado… Cara, eu não, assim, longe de mim, tá longe de mim querer decidir, mas assim, talvez a gente tenha encontrado problema pro desemprego. Talvez se cada um de vocês aí agora que esteja procurando emprego… Tá difícil e tá difícil arranjar emprego, talvez o negócio seja gritar com alguém dentro da sua casa, tipo, com os fantasmas. Tenta. Ué, que Tenta, o máximo, o não né? você já tem. Exato. Não é? E aí te dá um chilique e fala, galera, quer que eu saia dessa merda? Não fode, entendeu? Não fode, fala, caralho. E tem que ter palavrão. Tem que ter eu acho que o palavrão foi o que ajudou a… Foi, não. Tem que ser agressivo. Gente, uma semana depois ela tava contratada. Não só ela, todo mundo. Sabe, é o espírito do LinkedIn. Ele Exatamente, funciona à não base só do ela, palavrão, os não três, só ela. O porque eram pai, o 3 tio, pessoas. exatamente. Então, assim, vamos focar, galera. É. Vamos focar no xingo aí. Manda o fantasma pra puta que o pariu e vai que vai. Maravilhoso. O próximo caso é Eita Tio Chico. Tá. Olá, Mabê, olá, Mac. Hoje vou contar uma das histórias mais bizarras que já aconteceram na minha família. Eu tinha por volta de 9 anos, o ano era 2005. Eu e toda a minha família, tios, tias e primos, morávamos no mesmo bairro da ZL de São Paulo. Todas as casas eram mais ou menos entre 15 e 20 minutos de distância andando. Eu amo que todo mundo mora no mesmo bairro e ainda leva 20 minutos pra chegar na casa exato. andando. Como o São Paulo é gigante, né? Loucura. Mas enfim, um dia minha mãe, irmão e eu tínhamos uma formatura pra ir. Passamos o dia todo nos arrumando. Eu consigo lembrar a roupa que minha mãe estava usando. Uma jaqueta de couro, uma calça bege e um saltinho baixinho. Na hora de sair de casa, não conseguimos achar a chave por nada nessa vida. Procuramos por horas e horas. E estávamos trancados dentro de casa. Como meu pai trabalhava de madrugada, minha mãe já estava xingando ele, pensando que ele levou a chave por acidente. Isso já era umas 6 da tarde. Desistimos de ir. Minha mãe tava puta da cara. Aí mudamos de roupa e lembro que fomos assistir Globo Repórter, porque não tinha mais jeito de sair. Tava muito tarde e a cerimônia já tinha começado. Chamar um chaveiro, ninguém Gente, eu fiquei pensou, pensando, né? arrombar essa porta, Exato, né? Pegar fogo na casa não faz nada. Aí tá, fomos dormir de boa. Eu não lembro que horas eram, só sei que era muito tarde da noite. Escutamos um barulho na sala. Meu irmão e eu estávamos dormindo no quarto da minha mãe. Nisso, ela já ficou desesperada, achando que era um bandido. Porque o meu pai só chegaria em casa por volta das 7 da manhã. Alguém chamou o nome dela e reconhecemos a voz. Era o meu tio Chico. Meu tio era muito alto e estava sempre vestido de roupas sociais e um chapéu de cowboy preto. Gente, um chapéu de cowboy preto na E ZL. roupa social, e na roupa ZL, social, eu achei é. assim, muito legal. Fomos todos pra sala, meu tio estava lá, no meio da sala. Ele era alcoolista e não era a primeira vez que ele aparecia do nada na nossa casa. Às vezes ele saía de um bar lá perto pra Não, dormir. pera, ele tava de verdade, não era um fantasma. Não sei. Não sabe, não sabemos. Tá. Mas acho que era de verdade. Tá. Às vezes ele saía de um bar lá perto pra dormir na nossa casa, porque a mulher dele não queria ele em casa bêbado. Aí a família tem que aguentar. Exato. A irmã que lute. A irmã que lute. Só que naquele dia ele tava estranho, tava com um olhar distante. E ele começou a falar que aquela era a última vez que veríamos ele. E ele apontou pra parte de trás do sofá e falou: eles estão aqui comigo. Estão de olho porque não me deram muito tempo pra falar com vocês. Eu já tava quase mijando na roupa de tanto medo. Lembro que o meu irmão tava agarrado em mim. Minha mãe perguntou se ele tinha usado drogas. E que não queria ele lá naquele dia. Ah, Chico, de novo isso, Chico. Caralho, Chico. O que você usou, caralho? Perguntou como ele entrou na nossa casa, mas ele só se despediu e saiu, foi embora. Ainda tava bastante escuro lá fora, fomos dormir de novo. Quando já era de manhã, o telefone tocou e minha mãe começou a gritar. Meu tio, o Chico, né, teve um ataque cardíaco e morreu durante a madrugada. Eu não acreditava, porque ele tava lá com a gente. Aí fomos pra casa de uma tia minha, toda a família tava lá. Meu tio era muito novo, mal tinha 40 anos. Gente, nossa idade. Chegando lá, minha prima falou: você não sabe o que a gente achou no quintal da casa do tio. Fomos correndo, porque eles eram vizinhos.
Lá tinha a rede que meu tio usava muito. E nessa rede tinha um boneco de voodoo, todo espetado e costurado. Foi a coisa mais feia que já vi na vida. Nisso, minha outra tia chegou, pegou o boneco e tacou na praça na frente de casa. Falou pra gente não tocar mais nele. Depois disso, ela chamou uma benzedeira lá pra casa. Aí tá. Enquanto os adultos preparavam as coisas do velório, que seria em outro estado, todos eles já têm a cova comprada, tudo no mesmo local do cemitério. As minhas primas e eu estávamos brincando na rua de boa, tava muito calor e o sol bem forte. Estávamos brincando de esconde-esconde, minha prima e eu estávamos juntas. De repente alguém gritou, ei! Quando olhamos, era simplesmente o tio Chico do outro lado da rua, na frente da casa dele. E eu falei, aquele é o tio Chico? Minha prima começou a se tremer toda. Ele ficou olhando pra gente, deu risada e falou, não fiquem com medo, estou indo embora agora. E corremos pra contar pra nossa família. Alguns acreditaram e outros acharam que estávamos inventando. Depois disso, ainda teve uma outra vez que o vimos no quintal da casa onde ele faleceu. Eu pensava que era doida, mas esses dias conversando com a minha prima, ela tem a exata lembrança. E minha mãe também se lembra daquela madrugada em que ele foi nos visitar. Gente, assim… Ai, eu achei pesada essa história, não sei. Né, tipo… Tipo, não é… Assim, por um lado eu achei triste porque ele morreu cedo. Sim. Mas parecia que ele tava ali querendo, né… Mas quem que tava com ele que deu pouco tempo pra ele falar, sabe? Ele falou, eles estão aqui comigo. É verdade. Tipo, talvez o fiscal ali da morte… Tipo assim, Chico, você pode despedir de duas pessoas. O porteiro do inferno, sei lá. Assim, com todo o respeito, eu não acho que o tio Chico tenha ido pro céu. Não, a pessoa que não pode voltar pra casa porque a mulher não aguenta mais ele bêbado, o tio Chico devia dar um… Como é que fala? Devia causar. Sim. Então, eu diria que o fiscal da porta do inferno, o porteiro do inferno. Que ele falou assim, cara… Tio Chico, você pode aparecer pra duas pessoas. É legal, então, ainda. Você chega no inferno, ainda pode se… Ainda tem essa regalia aí. Então… Talvez por ser um inferno, né? Porque você vai causar, né? Na vida das pessoas. Exato. Talvez seja por Mas isso. aí ele apareceu na madrugada. E depois apareceu na rua de novo pras crianças. E no quintal. E no quintal. Então esse porteiro aí tá dando uma… Será que ele ficou amigo do porteiro? Ele começou a levar cigarro pro porteiro, eu acho. Ser. E aí o porteiro acabou… Ou cachaça. Fazendo isso, porque minha avó, assim, vou dar um… Do nada, minha avó. Minha avó trabalhou num presídio. E ela é um cara que tinha um apelido de moleque 12. Tá. Ela disse que aparentemente ele tinha matado 12 pessoas, mas eu acho que é meio que invenção dele. Tá. Porque eu tentei pesquisar muito sobre essa história e nunca achei. Mas o apelido do cara era moleque 12 e ele tava ali nesse presídio. Minha avó era escriturária, sei lá, não sei, secretária, alguma coisa assim. Sim. E foi lá que ela conheceu meu avô, né? Porque meu avô era chefe dela. Então… Achei que não, meu avô tava preso por um… Meu avô era o moleque 12. E aí, então, resumindo, o moleque 12 que furou a orelha da minha avó. Que ela não tinha brinco. Aí ele falou que ele sabia ofereceu furar. Esse serviço? Ele ofereceu esse serviço. Ele literalmente ofereceu esse serviço. Eu falei, mas assim, como eu queria muito saber como que chegou nesse assunto. Sim. Tipo, eu queria tanto ter brinco. Mano, arranja a pistolinha. Eu já furei várias pessoas. Em outras situações, você não quer que eu… E eu fiquei nessa, assim. Mas aí, a minha avó pagou com um cigarro. Tudo isso pra dizer essa história. Então, trazendo essa cigarro é uma moeda de troca. Moeda de troca. Nos filmes pelo menos na prisão. E agora você tá me dizendo que na vida real também é. Exatamente. No inferno deve ser também. E aí minha avó trouxe cigarro pra ele pra agradecer. Por ele ter furado, que ela falou que ele furou muito bem. Que não machucou e tal. Não infeccionou e que ele foi depois, muito educado com ela. Sim. Então… Sim. Porque, assim, minha avó, né? Ela era muito engraçada contando essa história. Porque, assim, a minha avó é uma pessoa que, tipo… Você nunca imaginaria que isso aconteceu com ela. Você nunca imaginaria, sabe? Minha avó… não sei, assim, ela era uma pessoa muito peculiar. E aí eu contava, falava assim, mas vó… Mas como que você faz amizade com um cara que te falou que matou tantas pessoas e tal? Ele, mas a gente tinha que se virar, né? Sim. Eu tava trabalhando lá, então tinha que ter a amizade dele. E, enfim, ela contou essa história, achei maravilhosa. E é isso que eu acho que aconteceu com o tio Chico. Entendi. O tio Chico começou a contrabandear um cigarrinho ali. Uma cachaçinha, que ele gostava. E aí ele conseguiu aparecer conseguiu fazer mais aparições. Ele comprou o espaço dele, o tempo dele. Exato. E aí por isso que eu acho que não é tão pesado, que eu acho que o tio Chico é
Pessoa gente boa. Espero que ele esteja descansando em paz agora. Exato. Hip tio Chico, né? Hip tio Exato. Chico. Bom, a próxima história chama Bem Afortunada Bruxa do 71. Vamos lá. Sou nordestina e me mudei para Curitiba há uns 12 anos. Na época, eu fui alertada pelos próprios curitibanos que talvez as pessoas fossem mais reservadas por esses lados. É o frio, gente, é o frio, eles não conseguem. Não, eles não conseguem. Quando falavam reservados, eu realmente não imaginava que algumas pessoas pudessem levar isso tão a sério. Bem, nós mudamos para um bairro chamado Ahu. Gente, sério? Gente, Ahu? É A-H-U. A mão, né? E ganhamos uma vizinha icônica. Uma senhorinha branca, magra e carrancuda, sempre com touca de crochê e uma sacola de plástico na mão. Eu, meu marido e minha filha dávamos bom dia, boa tarde, boa noite, só para testar a paciência dos curitibanos, e com essa vizinha não foi diferente. Quando nos mudamos, ela deixou a porta aberta e ficou olhando toda a mudança. Ela era a nossa vizinha da porta da frente. Enquanto os móveis iam entrando no nosso apartamento, ela falava baixinho, mas nunca conseguimos entender o que ela falava. Caralho, que móvel feio. Caralho, que sofá horroroso. A gente fez uma tradução simultânea aqui do que ela tava falando. Do apartamento dela vinha um cheiro de mofo com naftalina. Era muito escuro e não conseguíamos ver muitos móveis. Tá. Então veio o primeiro e inesquecível bom dia. E a resposta dela foi clara. Bom, gente, eu só leio história de velha malcriada, é isso. Bom dia pra quem? Eu sou dona e proprietária deste apartamento, sou bibliotecária aposentada, você me respeita. Gente, Sou velha pessoa e idosa pistola. eu vou responder assim pra alguém de próxima vez que alguém falar bom dia. Bom dia pra quem? Eu sou bibliotecária Eu sou aposentada, escritora, me respeite. Pronto, foi assim que ela ganhou um apelido carinhoso. Nós éramos vizinhos da bruxa do 71. Perfeito. Apesar das grosserias diárias, nós sentíamos pena dela. Ela morava sozinha, não tinha amigos e nem os familiares a visitavam. Poucas vezes nós a vimos descer as escadas resmungando para ver um homem do outro lado das grades do condomínio. Meses depois, descobrimos que o homem que vinha vê-la de vez em quando era um sobrinho e ela não o deixava entrar. Gente. A querida bruxa do 71 tinha orgulho de ser dona e proprietária de um apartamento classe média em um bairro nobre de Curitiba e tocava piano. Sabe a música do Danoninho? Essa música tocava toda noite. Ela botou o link que você vai botar pra ouvir. Deixa eu colocar um pouquinho. Qual é a música do Danoninho? Sim, me dá, tá. Pera, deixa eu tocar um pouquinho. Tá Danoninho. Será que ela Gente, mas a cantava pessoa também? é pianista, ela toca isso. Tá. Ela adorava xingar as crianças e detestava mais ainda os animais de estimação dos moradores do prédio. Ai, Uma pessoa incrível. O olhar da bibliotecária aposentada era fulminante e tínhamos medo que ela ainda pudesse fazer maldade com algum bichinho. Mesmo assim, todo dia, eu e minha família dávamos bom dia. E gargalhávamos imaginando as pragas que aquela mulher de 1,50 m e pouco, 1,50 m e pouco mais de 42 quilos podia jogar em cima da gente. Ó, eles subestimaram. Subestimou, velho. Até que um dia, decidimos nos mudar. E de novo ela se manteve vigilante, nos observando como quando chegamos. Porta aberta, cheiro de mofo e naftalina no ar, o rosto carrancudo tinha um olhar tristonho, falando baixinho. Eles estão indo embora, não acredito que eles estão... Finalmente esses filhos da puta estão indo embora. Ficamos na dúvida se aquilo era um sentimento diferente. Naquela mesma semana, ela retribuiu um boa noite do meu marido. Será que havíamos conquistado a bruxa? Um ano se passou e recebemos um casal de amigos nossos. Esse casal morou no mesmo apartamento que a gente e também dividiram uma experiência única com a bruxa do 71. Eis que eles nos trouxeram a seguinte notícia. Um dia, os vizinhos pararam de ouvir o piano da bruxa. Acharam estranho, mas deram um tempo. Afinal, ela era famosa por não ter amigos e se esforçar muito em não ter nenhum. Mas a vizinha carrancuda era um personagem único para ser ignorada. Então, decidiram investigar o que estava acontecendo. Um morador conseguiu o contato de um familiar dela, que, mesmo preocupado, estava apreensivo demais ao tentar entrar no apartamento da bruxa sem ser convidado. Gente, essa mulher tocava o terror em todo mundo. O terror. Ao entrar no apartamento, a cena era de um filme clássico de terror. A bibliotecária aposentada, dona e proprietária do apartamento, estava morta no tapete da sala, já em estado de decomposição, sozinha ao lado de seu piano.
O mais impressionante veio dias depois. A família descobriu que ela não era apenas dona e proprietária daquele apartamento, mas milionária. Sim, a bruxa do 71 passou anos de sua juventude e da sua velhice juntando dinheiro. Não comia direito, não dividia nada com ninguém, vivia isolada em um apartamento com poucos móveis, sem vida social, sem filhos e, claro, sem animais. Juntou tanto dinheiro que adquiriu algum tipo de fobia social e uma desconfiança implacável. Todos eram suspeitos. Qualquer um podia levar seu rico dinheirinho. Morreu sozinha, rica e, aparentemente, nada bem das ideias. Nossa, Gente. que triste, né? Muito! Nossa, eu tô muito triste. Quem será que herdou o dinheiro? Vai pra Né? família, quando é caso assim, né? Que não coloca… Mas ela pode ter. Você acha que a mulher que tem esse nível de controle com o dinheiro não tinha um testamento? Um testamento, né? Total. Se ela tem um testamento e destinou pra outros lugares, a família não ficou com nada. É. Mas, cara, eu achei muito triste. Porque, assim, eu tenho, né, um ponto fraco. Meu ponto fraco é velhinho. Sim. Apesar dessa velhinha parecer ser uma pessoa muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, cara… Que noia, né? E que triste você, tipo, entrar nisso. Claro, não que tenha sido por causa de dinheiro, mas eu digo assim… Que triste, cara. Você tinha muito dinheiro, você não aproveitou ele sabe? Que acho que a gente tem essa coisa de, tipo, temos que ter dinheiro porque pode dar um problema, porque não sei o quê. E óbvio que é importante, mas eu acho que a gente tem formas muito tóxicas de lidar com dinheiro. Uhum. Porque o dinheiro a gente precisa ter, a gente precisa se preocupar em ter reservas, quando é possível ter e tudo mais. Mas o dinheiro também é uma forma de você ter conforto, de você ter uma vida feliz, de você ter prazer. Senão pra quê, né? Senão pra quê? Então, quer dizer, ela deixava de comer, ela não deixava ninguém ir na casa dela pra descobrir que ela tinha dinheiro. Mas aqui tem muita coisa não diagnosticada também, né? Só que, enfim, a gente tá ouvindo um lado superficial da história. Exato. Com certeza tinha… Devia ter algum transtorno, Exatamente, alguma coisa, né? Mas triste, mas muito bem o story. Eu gostei do storytelling. O storytelling é muito bom. Como é que é o nome dela? Ela não falou o nome dela, não. Não Só falou som, já começou som nordestino. Ela respondeu Mara. Foi não, no finalzinho. o nome dela é Mara? Eu achei que ela tava falando, foi Mara essa história. Mara, nota 10. Mara. Realmente, Mara Né? arrasou no storytelling. Você mexe no texto ou é o texto que a pessoa manda? Às vezes mexe, mas bem raro. Tipo, não é muito… Não mexe na estrutura, não. Sim. Então é mérito da Mara. Arrasou. Mara, foi Mara o seu… Foi Mara. Seu conto. Fiquei mexida, mas… Triste. É isso, gente. Bora aproveitar o dinheiro pra ser feliz. Sim, bora ir no psiquiatra. Entendeu? Bora no psiquiatra se precisar. Essa coisa de encontrar o seu parente descer e não poder nem frequentar a sua casa, né? Não e dá. ficar falando baixo, fala alto, entendeu? Caralho. Bom, o próximo caso se chama Corra, em Minas Gerais. Será que é Corra o filme? É Corra em Minas Gerais? Ou tipo se passa Corra, em Minas Vamos falar Corra, exclamação. Em Minas Gerais. Tá. Então eu acho que é o filme Corra, que dá um pouco de medo. Oi, pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Me chamo Matheus e moro numa cidade próxima a Itajubá. Minha namorada também mora por ali, então sempre estou por aquelas bandas. O caso se passou há uns anos atrás, quando no fim de semana fomos para uma cidade ali em Minas Gerais fazer um freela para um hotel. Não vou citar o nome da cidade, também alterei alguns detalhes que não mudou a história para evitar problemas. Misterioso. Enfim, chegamos no sábado pela manhã, no lugar em questão, e era um dia bonito e muito ensolarado. Pique Midsummer. Já trouxe aqui uma coisa meio… Vai ficar perturbadora essa história. Então, a primeira coisa que eu notei assim que eu cheguei, né, na entrada da propriedade, ele viu uma estátua, uma coisa diferente ali. E aí tinha uns cachorrinhos e tal. Eles eram muito dóceis, fez carinho e seguiu. A dona do local, então, nos recepcionou. E ela era uma senhora ali de uns 60 e poucos anos, muito branca, muito loira e olhos muito claros. Lá vem mais uma velha malcriada, a gente já sabe, né? Até aí nada demais, né? Gente rica e branca é mais comum do que… Amei. Verdade. Faríamos uma captação de vídeo pro lugar e iríamos precisar de alguns figurantes. Como o orçamento era baixo, a família da dona seria usada. Pois bem, estávamos todos… Mas não eras tão rica? Mas não eras rica e o orçamento baixo? Hein? Mas a gente sabe que esse povo rico adora, exato. né, ficar… Não gosta de pagar bem os outros. Gosta de pagar bem.
Pois bem, estávamos todos aguardando pela chegada do pai da dona para começar as gravações. Ele chegou no local, depois de uns minutos, num carrão, com a neta, e os dois, né, obviamente, eram brancos de olhos claros. Pois bem, começamos as gravações, eu tentei, né, parar de pensar nessas informações estranhas. No meio do rolê, fomos fazer umas tomadas numa biblioteca. E o velho sacou um livro de uma prateleira e começou a ler, em alemão. Depois que haviam acabado as gravações, o velho abordou eu e minha namorada e começamos a conversar. Ele então lançou um elogio bizarro pra ela. Você tem uma bela arcada dentária. Gente, pelo amor de Deus. Te juro por Deus, eu estava internamente me sentindo num filme, algo entre Corra e Bastardos Inglórios. Ele nos convidou para visitar uma coleção de objetos antigos e, por curiosidade e educação, nós resolvemos ir com ele. Enquanto estávamos lá olhando várias quinquilharias, havia uma peça com uma suástica. Pela aparência, parecia ser um objeto velho, provavelmente de época. E tinham muitos itens da coleção que estavam dentro de caixas, mas aquele objeto estava lá exposto, achei esquisito. Juntando com sinais bizarros, eu e minha namorada ficamos meio assustados, demos uma desculpa e vazamos. Depois de chegarmos em casa, fizemos algumas pesquisas e descobrimos que ele era criança na época da guerra. Então, talvez fosse alguma coisa da família dele, não, né, teoricamente, algo que ele tivesse participado. Formulamos várias teorias, ficou por isso mesmo, abraços. Cara, eu acho que eu ia ficar muito mal. Eu vou falar um negócio. A casa que eu passei o ano novo tinha muitos itens. Eu lembro que você falou. Era muito ambíguo, porque ao mesmo tempo, era assim, por exemplo, no meu quarto, era um Airbnb, tinha vários quartos. No meu quarto, na cabeceira, tinha um livro que era de um soldado alemão. Tá. Só que aí eu abri pra ler a sinopse, era um soldado alemão que se voltou contra Hitler. Era sempre assim. Aí, no outro quarto, na porta do quarto, tinha uma placa daquela escrita em alemão. E aí a gente ficou muito intrigado, foi ver o que significava. E era tipo assim, você está saindo do lado sul de Berlim. Sei lá, era assim, não dava pra entender exatamente, tipo, entendeu? qual que é de que lado que ele está. Exato. Tipo assim, não tinha um adesivo, tipo assim, odeio Hitler, exato, sabe? sou nazista, não era assim, Mas era tudo meio ambíguo, assim. E aí a gente ficou muito intrigada, assim. Porque era isso, o livro da minha cabeceira tinha uma suástica na capa. Mas aí era do cara que quase matou o Hitler. Então eu sei o que eles passaram. É uma sensação esquisita. E pelo que ele comenta, eu imagino que eles são pessoas pretas. Ele é namorada dele, assim, pela forma como ele comenta, né, da raça e tal. Então, eu acho que deve ser muito mais perturbador quando você, né, já fica numa situação meio esquisita, gente rica, branca, esquisita, falando do passado, aquela coisa toda. Elogiando a sua arcada dentária. Gente, pelo amor de Deus. Mas isso aí eu nem entendi. Qual é Tipo essa assim, referência da arcada dentária? Não sei, assim, não… Não, é um elogio esquisito, mas deve ter alguma ligação com… Sim, eu acho que tem alguma ligação, sim, mas eu não… Eu acho que… Não sei se eu tô viajando, mas pensei em uma coisa um pouco de genética, sabe? Uma coisa nesse sentido. É isso que… Acho que tudo quando vai, assim, por esse caminho, sabe? Genético, dá uma coisa mais esquisitice. É aquilo, pode ser só uma família, né? Como falou, o cara não tinha nem idade pra estar na guerra. Então, talvez foi algo que ele herdou. Tem muita gente que coleciona, né? Coisa de guerra, assim. Exato. Eu acho esquisito. De qualquer forma, colecionar coisa de guerra, você tenha… concordar com a guerra ou não, eu acho muito esquisito, sei lá. Mas eu conheço pessoas que colecionam e que são pessoas normais, sabe assim? Normais. Exato. Mas dá uma coisa esquisita, dá um né? negócio Quando a gente… esquisito, Porque assim, sei lá, eu acho que eu não acho tão esquisito colecionar alguns itens. Sim. Mas, por exemplo, colecionar algo com uma suástica, eu já acho que não dá, sabe? Tipo, eu não me sentiria nunca confortável de falar com uma pessoa que… Porque é um símbolo que é muito pesado, né? É um símbolo que se tornou uma coisa muito pesada. E não dá, assim, total. Mas isso é uma coisa que chama muita atenção. Eu até fui ver, assim, depois que você tinha falado… eu acabei vendo umas matérias de algumas pessoas comentando sobre isso. Às vezes você vai no Airbnb, tipo, a gente foi no Airbnb também… com a minha prima, que foi num lugar super legal, um lugar lindíssimo.
E logo na cabeceira, assim, tinha um livro do Olavo Carvalho. Sim. Ah, E isso eu já relevo. muito Isso aí eu já tensa, relevo. cara. Sim. Então, mas aquilo já, entendeu? Aquilo já Não, trancou dá uma meu pesada cu no ali. Eu clima, falei, cara… Tipo assim, que lugar que eu tô? Então, que merda de lugar que eu tô. Sim, e tô dando dinheiro pra essa pessoa. Exato, então e é uma coisa que, tipo assim, não tinha nas fotos, Sim, entendeu? sim. Algo que minimamente… Era a única coisa que tinha na casa. Tinha uma bibliotequinha pequena na casa, mas eu nem quis olhar o que tinha, porque se esse melhor é o seu não livro de saber, cabeceira, se o seu livro de cabeceira é a merda do Olavo Carvalho, Sim. quer dizer, o que esperar do resto? Sim, Então, fiquei muito apreensiva, mas acho que essa coisa, né, da gente ficar na casa dos outros, tem isso também, né, gente? tem A gente isso, vai ficar, às vezes, numa casa meio esquisita. Semana que vem a gente vai pra um Airbnb. Quando esse podcast for ao ar, a gente já vai ter ido. A gente vai ter ido já pra um Airbnb juntas, vamos ver se a gente vai encontrar alguma… Olha, pelas fotos, ele parece bem tranquilinho. Parece bem uma casinha do interior. Mas também é uma boa casa pro filme de terror. Você achou? Eu acho, porque ela é muito bonitinha. Ela é muito, eu acho que o lugar ali é muito, sabe, tranquilo, Sim. aquela vibe… Sabe, tipo assim, amigos que estão indo se divertir, Sim. 8 deles morrem. Sim, vamos ver quem vai voltar vivo. Vamos ver quem vai voltar vivo, ver, gente. exato. Descubra aí nas nossas redes sociais. Espero que dê tudo Deus. certo. Olha, o próximo caso chama Sete Além Mar. Oi, Mabê e Mac. Me chamo Douglas e meu caso se passa em um cruzeiro marítimo em fevereiro de 2023. Eu tava num cruzeiro em fevereiro de 2023. Eita, será que é o Da mesmo? Antártida, né? Não sei. No primeiro dia de viagem, fomos para o lugar onde ficam os restaurantes, música ao vivo. Não era o meu cruzeiro. Não lembro o nome certo desse lugar. Tem Não. tipo um hall dos restaurantes, será? Alguma coisa assim? Não. Porque eu já vi cruzeiro que, tipo, os restaurantes ficavam todos um do lado do outro. Na praça de alimentação do navio. Como se fosse isso. Será que é… Bom… Enfim. Estava com a minha família no deck 17 e a partir do deck 16, o acesso era exclusivo por 4 pares de elevadores que ficavam na parte da frente do navio. Eu amo que ele falou 4 pares, não 8 elevadores. Nossa, verdade, por 4 pares de… Né? Mas uma dúvida. Bom, não sei que eu já tô perdida. Tá Tipo, que navio ele é uma tá… loucura, É navio uma loucura. loucura. Tipo, o deck 17, ele tá atrás do 16, né? Ele tá em cima do 16. Em cima do… Mas em cima em Deck é andar. deck e andar, tá. Tá. Ele tava no 17 e a partir do 16, então onde ele tava, o acesso só dava por esses elevadores que ficam na parte da frente do navio. Tá. Ou seja, pra voltar pra minha cabine, era só eu voltar por onde eu vim, pegar o elevador até o 7º andar e depois seguir o corredor e subir pelo outro elevador até o 16. Estamos um pouco perdidos, mas tudo bem. Porém, ó lá, de novo, meu celular começou a ficar sem bateria. Pode, gente. Não pode, gente. E eu falei que subiria pra pegar a powerbank e desceria depois. Voltei pelo corredor que eu vim e quando saí do elevador e entrei pela porta que deveria me levar pra parte da frente do navio, acabei em uma área de piscina, que estava escura e vazia. Não tinha funcionário, não tinha pessoas na piscina, não tinha nada. Achei estranho, mas continuei andando no sentido onde deveria ficar meu quarto. Perdido, né? Tava perdido dentro do navio. Mas quando abri outra porta, eu estava na parte de trás do navio, na área onde ficava a outra piscina. Essa estava ainda mais escura e vazia que a outra. Resolvi voltar para a área central da embarcação, onde estava minha família, e de lá eu faria meu caminho para minha cabine. Não, esse aí desiste, já desiste. Eu sentava e chorava. Exato. O problema é que era impossível eu achar o caminho de volta. Eu entrava numa porta, saía num corredor de quartos vazios. Entrava na outra, mais quartos. E sem nenhuma pessoa ou funcionário que pudesse me orientar. Numa dessas portas, entrei num restaurante do navio e não tinha ninguém. Só os cozinheiros de costas pra mim. Eu tentei chamar a atenção deles, mas apenas me ignoravam. Nem ao menos pareceram notar minha presença. Quem era o fantasma? Os cozinheiros ou ele? Eu tô achando que ele era o fantasma. Exatamente. Segui meu caminho por aquele verdadeiro labirinto de corredores escuros e vazios. Meu desespero já estava nas alturas, quando de repente o navio balançou com as ondas e eu corri para a porta mais próxima para me escorar. Ao entrar por ela, a luz aumentou muito em intensidade e comecei a ouvir vozes de pessoas. Fui na direção das vozes e quando fui ver estava na parte de trás do navio, mas dessa vez estava iluminado com pessoas andando por todos os lados. Então cheguei finalmente no centro do navio onde minha família estava.
Porém, saí pelo lado oposto do navio. A gente, ninguém sabe onde você tá agora, amigo. Olha, ninguém… Eu não Douglas. entendi nenhum lugar… Douglas. Mas tudo bem, vamos lá. É. E não teria como eu errar o corredor. O que eu tinha entrado tinha LEDs pela parede. E o corredor que eu saí depois de me perder não tinha nada. Passei pela minha mãe e ela me perguntou, mas já voltou? O que pra mim parecia 30 minutos… demorou 4 minutos no relógio das pessoas que não estavam perdidas. Caralho. Então, entrei de novo pelo corredor com LEDs e cheguei no elevador que iria pro deck 16. Cheguei na cabine, deitei na cama e fiquei lá até o outro dia. Vai que entrasse no elevador e ficasse perdido de novo. Só sei que não andei sozinho pelos próximos 7 dias no navio, com medo de me perder. Gente, primeiro que eu queria falar que isso aqui me lembrou muito um filme que eu assisti ano passado, que é muito bom, que eu recomendo horrores, mas se você tem claustrofobia ou medo de navio, não assista, que é A Maldição do Queen Mary. Queen Mary, que é um navio e que existiu de verdade, que tem muitas histórias, se não me engano, 4 ou 5 pessoas já faleceram, e hoje ele funciona, acho que em San Diego, não sei, ele tá… Como que fala? Ele tá… Atracado. E ele é um hotel hoje em dia. Sim. Então, enfim, A Maldição do Queen Mary, ele é um filme de ficção, mas ele traz várias das lendas que são verdadeiras, né? Que dizem ser verdadeiras em relação ao navio e tal. E ele é filmado no próprio navio. E quando ele falou desses 2 momentos que ele encontra a piscina, quem assistiu esse filme… Gente, vai lembrar, assim, a cena é uma das mais perturbadoras que tem. Porque, cara, é isso, o navio tá super lotado e de repente a parte da piscina tudo escuro, tá, não sei o quê. E é muito perturbador esse filme. E eu só queria dizer que eu lembrei disso. E eu nunca fiz um cruzeiro, né? Eu tenho muita vontade de fazer. Mas eu também acho que é muito difícil, né? Essa parte desse… Talvez você já esteja mais familiarizada, mas… Cara, quando ele foi falando, e eu fiquei lembrando de filmes, de coisa… Que, cara, e eu até lembrei de uma história que eu tava assistindo, de um cruzeiro aí que deu super errado, que a menina simplesmente levava 20 minutos pra chegar até o lugar, assim, e ela sabia o caminho. Eu falava, cara, a gente não tem essa noção, né? Como é grande. Tem uns navios que são muito grandes. Eu já fiz cruzeiro em navio muito grande, não aquele maior do mundo, mas navio grande. E já fiz cruzeiro em navio pequenininho. De qualquer forma, você demora pelo menos um dia pra se… entender, exato, e descobrir o caminho, o melhor caminho e tal. Mas pra mim o que aconteceu nessa história aqui é claramente que ele entrou numa universo paralelo. Além, exato. Não, bizarro, porque ele falou passou que ele pela porta e de repente… ele entrava nos lugares, estava vazio, não tinha ninguém. Os cozinheiros de costas. Os cozinheiros de costas. Eu ia ficar apavorado. Porque, tipo… Porque navio… Acho que a gente… Não sei, assim, mas eu li muito a Agatha Christie e ela tem muita história… Né, de cruzeiro, sabe? Tipo, de ter aquela coisa do whodunit, né? Tipo, alguém morreu e só quem tá aqui dentro que pode ter feito. Então, eu tenho muito pra mim, essa coisa do cruzeiro, assim, eu fico meio… Já com, sabe? Com uma vibe meio de medo, assim. Quero fazer um dia, mas eu tenho muito essa impressão de cruzeiro, que, tipo, do nada você fica perdido e tem muitos lugares, a realidade é que você tá só ouvindo música ruim e cheio de gente por todos os lados e luzes e tal. Eu nunca passei por isso aqui. Eu já fui em alguns cruzeiros, nunca passei pela parte do vazio. Quer dizer, já vi, tipo, é isso, quando eu fui pra Antártida, tinha momentos em que eu ia lá no último deck, que era, sei lá, o deck 7, porque era um navio pequeno. E não tinha ninguém, eu ficava lá olhando o céu. Mas era um navio pequeno, não era pra ter ninguém mesmo. Mas, por exemplo, andar por um corredor até o seu quarto, sempre tinha pessoas, ou não? Não necessariamente. Tipo hotel, amigas. No hotel você anda pelo corredor, não tem pessoa sempre no corredor do seu hotel. Né, eu fico muito mais assustada se tiver gente do que… Exato, não. Às vezes você cruza com alguém, mas não sempre. Entendi. Mas não é escuro, é normal. Tipo com luz normal. Com luz normal. Eu fiquei pensativa, me deu vontade de ir, mas dá um o Douglas passou aqui por enfim, né? E ele desistiu, né? Ele chegou no quarto e ele falou… ele passou o resto dos 7 dias andando com a mãe do lado. Tipo, mãe, por favor, vai comigo, porque eu não sei. Achei que deu, mas assim, Douglas não precisava. Douglas, né? Podia… Acho que o primeiro dia tudo bem, você ficou assustado. Mas os próximos dias você podia ter dado uma escapadinha. Vai que você descobria algum lugar diferente, né? Eu acho. Total.
Bom, esses foram os casos, eu amei. Bons, muitas velhas, né? Muitas velhas bravas, Exato, desbocadas. pistolas. E antes da gente encerrar, eu queria trazer aqui o nosso quadro Indicações, Sim. que podem ser bizarras ou não. Eu vou começar. Eu vou olhar aqui que eu salvei. É um documentário da Netflix que chama Ashley Madison, Sexo, Mentiras e Escândalo. É um documentário de 3 episódios que falam, na verdade, Ashley Madison, né? Um nome esquisito, parece que é o nome de uma mulher e tal. Mas é o nome de um aplicativo de relacionamentos que é um pouco diferente, um pouco peculiar. Um pouquinho diferente. Né? Às vezes você tá ali no Tinder, no Bumble, tal, não sei o que, você quer o quê? Você quer encontrar uma outra pessoa. E esse aplicativo não é diferente. É pra você encontrar outras pessoas. Só que tanto você quanto as outras pessoas que você vai encontrar são pessoas casadas. Então, é um aplicativo pra você trair. Sim. Não é um aplicativo de traição. E esse documentário, ele passa aí… Por que ele ficou famoso, né? Ele teve um caso muito grande de vazamento de dados. E, cara, vazamento de dados já dá muito problema, já é uma treta. Mas quando você pensa num vazamento de dados de um site de casamento, né? A treta é muito pior, assim. Teve suicídio, teve casamentos que acabaram, obviamente. Teve muitas tretas, assim, envolvendo. E no início eles até explicam como foi difícil pegar esse site. E como que eles ficavam tentando trazer uma galera legal pro site, Sim. não rolava. Então, é interessante até desse ponto de vista, assim, é bem… E eles falam sobre como as pessoas ficavam muito irritadas, né? Tipo, ai, que absurdo um site como esse. Então, tipo, o cara ia falar em algum jornal, alguma coisa… E, tipo, tava sempre a mulher puta, sabe? Meio tipo assim, mano, que merda de site é esse? Então, eu acho interessante, porque realmente é ridículo, né? Porque uma coisa é, sei lá, todo mundo quer trair na segurança, mas assim, sabendo… Trair não, mas tipo, sair com outras pessoas na segurança, mas sabendo que… Sim. Tipo, que é ok, que isso é permitido no casamento, seria ok. Mas aquilo lá era tipo, meu, traia… É a traição organizada, né? É a traição organizada. Tipo, a gente vai te ajudar a trair as pessoas. Então então tem todas essas questões que vão trazendo de moralidade, de como é um absurdo, e de como se popularizou muito. Sim. Tipo, muita gente falando que adorava, muita gente falando mal, muita gente que acabou Será com a que vida. não é uma coisa, tipo, porque eu fico pensando, né, em outros sites que começaram com um propósito, tipo OnlyFans, por exemplo. Aham. Né, que começou com um propósito da putaria lá. E depois eles tentaram, né? Tipo, não, vamos ser uma rede social. Entra no OnlyFans. Será que não foi assim também que aconteceu com… Então, do que Ashley eles Madison? contam ali, é porque o problema principal é que ele surgiu antes do Tinder. Tá. Então, tipo assim, é antes das pessoas se familiarizarem com o aplicativo de relacionamento. Sim. Porque isso até é uma coisa que, quando a gente tava pesquisando esses tempos atrás… Que quando chegou o par perfeito, as pessoas tinham muito preconceito. Sim. Que era uma coisa meio assim. Primeiro era um preconceito do tipo, pessoa que faz isso é porque não consegue pegar Loser. ninguém, porque é um loser. Depois começou a virar, tipo, não, é tudo homem disfarçado de mulher. Então, assim, sabe? O que não deixa de ser verdade também. Porque a gente tem nessas coisas rolando. Mas assim, existiu hoje, né? Como a gente olha para as redes sociais, até a maneira como as redes sociais estão introduzidas na nossa vida… A gente não tem mais esse preconceito, né? Na verdade, é ok você usar aplicativo de relacionamentos. Mas houve uma… É meio que como eles começaram numa época errada, entendeu? Uma época que as pessoas não estavam preparadas para o aplicativo de relacionamento, que estava um aplicativo de traição. Então, eu acho que teve um pouco disso. E depois, acho que teve um pouco dessa coisa, dessa discussão mesmo, assim. O quão… De fato, você tá, tipo, ajudando a destruir um monte de relações, né? Tipo, sabe? É meio… É um facilitador, na verdade. Quem destrói a relação é a pessoa que tá na relação, né? Exatamente. Exato. E tem 1000 jeitos de fazer isso que não vão precisar de um site, mas… não deixa de ser um acelerador. Um acelerador, exatamente. E então as propagandas eram super agressivas, né? Era tipo outdoor, que é tipo, sua esposa é gostosa, mas as nossas também são. Então, assim, era uma coisa… Era um surto, assim. Então, como eu tinha ouvido falar dessa história muito por cima, eu achei interessante conhecer esse documentário aí da Netflix. Então, recomendo.
Eu vou indicar um documentário que tá na Netflix também. Mas ele não é… Ele é de 2021, pelo que eu vi. Mas eu só assisti essa semana. Que é um documentário sobre o Anthony Bourdain. Sabe? Sim. Não é uma indicação bizarra. Chama Roadrunner, um filme sobre Anthony Bourdain. Se eu não me engano, esse é o título. E eu conheci a história dele meio por cima, assim, né? Pra quem não sabe, ele é um chefe de cozinha que virou uma celebridade, né? Basicamente, ele era um cozinheiro. E aí ele escreveu um livro que chama Kitchen Confidential, sobre os bastidores da indústria da culinária, especificamente em Nova York, mas que… Culinária não, gastronomia em Nova York, mas que meio que vale, acho que pro mundo. Não sei se pro mundo todo, mas é isso, tem muitas coisas em comum. E aí o livro virou um best-seller e aí ele meio que largou a cozinha, assim, pra virar uma celebridade, assim, né? E aí ele fazia aqueles programas de viagem. Mas ele é legal? Tipo, um negócio… Ele é legal, ele é legal. É que eu não… O documentário ou ele? O homem? Ele, assim… Não, ele é muito legal, assim. É um homem, né? Eu não boto minha mão no fogo por homem nenhum. Pode ser cancelado em algum momento. Pode ser cancelado. Não pode, porque ele já morreu, né? Ele já… Nossa, ele não morreu. tô sabendo não. Talvez ele possa só vi cancelamento ele porque ele póstumo, apareceu pra pode? mim, né, nessa Sim, semana. Por isso que eu vi, mas eu não conheço a Então, história. acho que a Netflix tá divulgando ele. Sabe o que eu achei engraçado? Porque é um documentário original Max. Mas tá na Netflix. Tá rolando eles esses tá rolando crossover, né? esses crossovers. A Max tá trazendo alguns pro… E aí eu assisti, tem 2 horinhas, assim, e é muito louco, porque tem muita imagem dele jovem. Ele morreu aos 61 anos, se eu não me engano, ele tirou a própria vida, então, enfim, né, alerta de gatilho aí. Mas, mesmo quando ele era apenas um cozinheiro, e isso eu não consegui entender por quê, ele já se filmava, sabe assim? Tipo… Uma pessoa comum, assim. Exato, tipo, ele tava trabalhando lá num restaurante que não era nem dele. Não é que ele era o chefe de um restaurante dele. Ele era um cozinheiro num restaurante, assim, renomado e tal. Mas tinha uma pessoa filmando ele, que em nenhum momento diz quem era essa pessoa, enfim. Então eu achei curioso, porque tem imagens… Tipo, muitas imagens dele antes de ser famoso. Exatamente. Então eu achei muito interessante, eu gostei. Eu já gostava dele, eu já li o livro, o Kitchen Confidential. E é bem interessante, assim. E o documentário achei bem bom, assim. É bem editado, costurado. Tem narração dele falando sobre a história dele. Mesmo, tipo… Eles não sabiam que ia virar um documentário, né? Mas como ele fez muitos programas pra TV, tem muito voice-over dele, assim, sabe? Legal. Então é muito bom. Bacana, então ficamos com essa dica. E, Mac, se por acaso tiver uma pessoa por aí que não conheça você, uma pessoa… existe uma muitas, pessoa, tipo assim, sei lá, bateu a cabeça na parede. Não, perdida no navio. A pessoa tá perdida no navio. Ela saiu numa piscina, falou, meu Deus, não o tem que ninguém é aqui, isso? Não tem tudo ninguém aqui. escuro. Quem é essa mulher de cabelo rosa? Como que a gente poderia te encontrar? Olha, pode me encontrar no Instagram. Acho que é o lugar mais fácil pra me encontrar. E algum cruzeiro também? Poderia te encontrar? Em breve eu vou fazer um cruzeiro, em setembro. Você pode me encontrar num cruzeiro. No mesmo navio que eu fui pra Antártida, olha lá. Vamos ver se tiver 7 além, você vai voltar. Eu vou ficar de olho. Mas é mac.nóbrega no Instagram. Todos… mas no Instagram, né? No YouTube também, se você jogar Mac Nóbrega no YouTube… Também tem lá, eu faço um quadro que chama assim Chef, em que eu passo um dia cozinhando numa cozinha profissional. E a Mabê sempre vai lá comer, onde eu tô cozinhando. Todos os episódios, Todos os episódios, é isso. Então é isso, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Adorei e até o próximo episódio. Tchau. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.